Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre o assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Esta edição de Diálogos aconteceu dia 24 de agosto de 2023, partindo da reflexão, do primeiro rabisco à alfabetização. Meu filho está preparado? Recebemos a coordenadora pedagógica da Aviva da Unidade do Brooklyn, Camila Moura, que é pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento, com especialização em consciência fonológica e comunicação assistida. Para ele, o que importa é a sequência daquele traço. Agora, se está de trás para frente, se está espelhado, isso é uma convenção social nossa. E como que a gente vai trabalhando para que a criança não faça mais isso? A gente vai lendo muito para ela. A gente precisa ler para as crianças. Porque não é natural a criança entender que ela precisa ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. E em alguns países não é que ela vira o livro de frente para trás, como a gente vai fazendo esse movimento, assim, em outros países até isso é diferente. Então, isso é muito cultural. Para que a criança tenha esse comportamento leitor, ela precisa ver muitas pessoas lendo para ela. Quando a gente vai lendo a história, a gente vai passando o nosso dedo ali, ó, mostrando onde que a gente está lendo, a gente também está ajudando a criança com esse direcionamento. Quanto mais a gente faz isso, mais a criança vai tendo essa percepção desse direcionamento, e aí ela vai percebendo por ela que ela está escrevendo ao contrário, que ela está escrevendo espelhado. Então, a gente vai ajudando ela nesse processo. E essas são só algumas das habilidades motoras que a gente vai desenvolvendo no dia a dia com as crianças. E além dessa parte motora que eu preciso para ler e escrever, eu também vou precisar treinar meu olho, porque não é fácil eu discriminar algumas letras. Para a gente, como adulto, é muito fácil. Agora, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em algumas letras minúsculas, o B, o P, o Q, o D, são letras que têm o mesmo traço, só mudam a direção e o sentido. E como a criança ainda não tem essa lateralidade, para ela conseguir observar esses detalhes, ainda é muito difícil para ela. Mas a gente vai trabalhando isso sem ela perceber. Quando a gente vai fazendo na escola, a gente faz muito. Dá para a gente fazer em casa também, que são desenhos de observação. Quando a criança observa alguma coisa, ela tenta representar aquilo que ela está vendo. A gente não quer que as crianças façam cópias. Isso não faz parte do que a gente acredita em copiar. A gente quer crianças questionadoras. A gente quer crianças que vejam detalhes, que consigam se expressar. E quando a gente vai trabalhando os desenhos de observação, a gente vai fazendo sem perceber que as crianças pensem sobre proporções, sobre cores, sobre direcionamentos. Isso vai contribuindo para ela. Então, a criança precisa desenhar bastante, porque isso também vai ajudando ela nessa discriminação visual. Não é, sabe quando a gente põe um monte de brinquedo que a criança nem sabe o que ela pega primeiro, que ela olha tudo aquilo, porque ela ainda não consegue discriminar muito bem onde estão todos esses brinquedos, o que é cada um, e aí ela começa a ficar ansiosa, ela quer pegar tudo. Quando a gente coloca menos brinquedos nesse espaço para ela conseguir saber o que ela pega, ou quando a gente organiza esses brinquedos em um espaço, a gente também está contribuindo para essa discriminação visual. Brincadeiras de esconder alguma coisa, a criança ter que encontrar naquele ambiente, ajudam elas nesse processo. Uma outra brincadeira que é muito legal para passar o tempo com a criança, assim, você coloca alguns objetos, aí ela fecha o olho, sai daquele ambiente, você esconde um e ela tem que perceber que objeto que está faltando ali naquele espaço. Você vai se divertindo com o seu filho, ao mesmo tempo que você também está trabalhando essa discriminação visual com eles. Quando a gente leva eles para visitar obras, e a gente vai fazendo perguntas, observando os detalhes em exposições, com esculturas, em parques, a gente também está ajudando a criança a trabalhar essa discriminação visual. Uma coisa que as crianças fazem, que a gente até não percebe no dia a dia, né? Que a gente corre muito e vai de um lugar para o outro e a gente não olha detalhes, que às vezes as crianças olham, né? Quantas vezes a gente está andando, caminhando, às vezes
no quarteirão de casa, indo para a escola, indo numa padaria, e aí a criança começa, olha, você viu que tem uma folha ali, que tem uma casa e tal. Ela vai percebendo detalhes no dia a dia, que a gente na correria não percebe, mas quando a gente também, em alguns momentos, que eu sei que nem sempre é possível, mas quando a gente vai com calma, andando, perguntando, brincando do que eles conseguem ver, do que eles estão vendo que antes eles não viam, a gente também está trabalhando com essa discriminação visual da criança. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar todas as habilidades, porque ler e escrever não é só decodificar. Então, a gente falou sobre as habilidades motoras e como a gente pode ir contribuindo com as crianças. A gente falou de como a gente vai treinando esse olhar, essa discriminação visual, essa discriminação auditiva também, que a gente precisa trabalhando isso. Então, quando a gente vai falando com calma com a criança, quando a gente vai percebendo alguns sons, a gente também está trabalhando isso. Quando eu digo sons, não são os sons das letras, mas os sons do mundo, né, que estão o tempo inteiro. Quando a criança escuta um cachorro latindo e ela percebe que é um cachorro e ela fala para você que é um cachorro, a gente também tá fazendo a criança perceber esses sons. A gente também está validando o que ela já sabe sem ver. Porque quando a gente fala de um som, a gente ainda não tem muita certeza do que é aquilo que a gente está vendo. E a gente vai validando isso com brincadeiras, percebendo sons. Quando a gente vai trabalhando essas paisagens naturais com as crianças, quando a gente fecha o olho e fala assim para eles, o que a gente está escutando? Olha, eu estou escutando a buzina de um carro. Ah, eu estou escutando passos. A gente também está trabalhando para que a criança se desenvolva nesse processo. E além de trabalhar tudo isso, a gente também vai trabalhando com a consciência fonológica. E a consciência, muita gente confunde consciência fonológica com algum método de alfabetização, né? Existem muitos, mas a fonológica ela não é um método de alfabetização, e sim uma habilidade, porque quando a gente fala em consciência fonológica, a gente está pensando em discriminar esse som das falas, em conseguir manipular essas unidades linguísticas. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, a criança, ela escuta como um todo. Ela ainda não consegue discriminar partes por partes das palavras. É que nem a gente quando vai aprender uma língua nova. A gente escuta as primeiras palavras, a gente escuta como um todo, até tenta reproduzir, mas a gente não sabe fonema por fonema como escreve essas palavras no começo, porque a gente não tem a consciência fonológica desenvolvida para essa língua. É assim com as crianças, elas escutam o português e elas falam como um todo, mas elas ainda não têm essa discriminação auditiva, elas ainda não conseguem manipular essas unidades linguísticas ainda. Então, o processo da consciência fonológica não é escrever palavras, mas sim pensar sobre palavras, refletir sobre palavras. O primeiro momento que a gente fala sobre essa consciência fonológica, a gente começa a trabalhar com rimas. Porque as rimas, quando a gente fala de rimas, a gente fala só do som. A gente não pensa num significado. Quando a gente fala, por exemplo, uma lista de animais, a gente está pensando a gente consegue até visualizar aqueles animais, vai falando animais, quando a gente pensa em cores, em frutas. Agora, quando a gente pergunta assim, o que rima com gato? Eu vou pensando só no som. O que rima com macaco? Eu estou pensando só no som. E quando a gente está pensando só nesse som, a gente está trabalhando uma área da linguagem do nosso cérebro. Por isso que a rima ela é tão importante para começar a refletir sobre essa língua. Existem muitos estudos trabalhando rimas. A consciência fonológica ela é muito trabalhada em muitos outros países há muitos anos, há mais de 40 anos. Aqui no Brasil é um pouco mais recente, mas a gente consegue ver o quanto ela é eficiente para a criança, o quanto ela faz a criança refletir. Porque quando eu vou trabalhando essas habilidades que as crianças precisam para a alfabetização e ela vai se tornando natural, eu não preciso chegar naquele momento que nem imagino que na época de vocês, assim como na minha, que a gente precisava ir decorando família silábica, que a gente decorava que o B com A dava Bá, que o B com E dava B, porque a gente ia decorando isso. Mas quando a gente fala da consciência fonológica, a gente vai refletindo sobre a língua, a gente vai pensando sobre essa língua. Então, a rima é tão importante que a gente trabalha eles com as crianças desde o berçário, muitas vezes sem perceber, sem ter essa intenção. Porque se a gente for parar para pensar nas cantigas que a gente canta para as crianças, tem rimas. Os livros infantis têm rimas.
São todos repletos de rimas. Então, a gente vai trabalhando a rima o tempo inteiro, porque antes da criança conseguir fazer uma rima, ela precisa ter ouvido muitas rimas, ela precisa ter sido exposta a muitas rimas. E as primeiras rimas, normalmente, que eles vão fazer é a partir do nome deles, porque aquele nome tem tanto significado que nesse momento é ali que ele vai aparecer. Vai ser a rima com o meu nome, a rima com o nome do meu amigo, a rima com o nome da minha professora, dos meus familiares. Isso tem um significado. Então, a gente vai trabalhar muita rima com brincadeira, com música, com jogos. Quanto mais rima a gente faz para a criança, mais ela vai entendendo esse processo, mais a gente vai ativando a área da linguagem do cérebro dela, e mais para frente ela vai conseguindo reproduzir essas rimas. Porque chega no momento que ela começa a pensar, se o final da palavra é igual, o começo precisa ser diferente. E é o primeiro momento que ela vai começar a pensar nessa palavra por parte, que essa palavra não é um todo. E aí, nesse momento, a gente também vai entrando com a literação, que é aquele começo das palavras iguais, que aí a gente faz o processo contrário, que existem muitas quadrinhas, parlendas, que a gente canta desde criança para as crianças. Quando a gente fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a gente está trabalhando uma literação, ele está percebendo essa sonoridade igual no começo. Quando a gente fala um prato de trigo para 3 tigres tristes, a gente está trabalhando também isso com eles. Quando a gente vai trazendo algumas cantigas de roda, a gente está brincando com essas aliterações, que essas consoantes, esse som igual no começo. E a criança começa a refletir também sobre o começo da palavra e o final da palavra, como isso vai acontecendo. E aí, quando a gente vai trabalhando essa consciência fonológica, que dá para a gente ir trabalhando no dia a dia, brincando com a criança, indo para andando a pé para a escola, vindo no carro, brincando. Tem tantos trava-línguas que a gente consegue procurar na internet. A gente também está fazendo a criança pensar sobre isso. E depois que a gente fez ela começar a refletir sobre as palavras, a gente começa a fazer ela perceber as palavras. Porque quando ela fala a frase inteira, ela não tem uma noção das palavras por partes, mas quando a gente conversa com as crianças, a gente dá atenção para as crianças, a gente está fazendo ela refletir sobre essas palavras. Quando eles chegam em casa, por exemplo, e falam, ai mãe, o João me bateu. E você vira para ele e fala assim, o que te bateu? Aí ela vai falar, o João. E o que o João fez? Ele te bateu. Ah, e o que a gente pode fazer quando ele faz isso? O que você poderia falar para ele? A gente está fazendo ele refletir sobre essas palavras. A gente está trabalhando essas palavras que estavam num todo. Ela está entendendo que ela é uma parte daquele todo, porque a gente está fazendo ela refletir sobre isso. Quando a gente lê um livro para a criança, e a gente pergunta depois, o que você entendeu? O que você achou desse personagem? Que momento que você mais gostou? A gente está fazendo ela refletir sobre essas palavras. Porque as palavras não são fáceis se a gente for parar para pensar para as crianças entenderem que elas existem. Porque tem palavras pequenininhas, que nem quando eu falo eu, mas tem palavras grandes, que nem quando eu falo formiga. Tem palavras que estão dentro de outras palavras, como eu falo almofada, e a fada está dentro da almofada, mas a fada não tem relação com a almofada. Tem palavras que têm mais de um significado, como manga, que pode ser a manga da blusa, a fruta, e a criança vai tentando entender como que acontece esse processo. E além de tudo isso, tem uma forma como a gente vai falando as palavras. Tem um sentido. E a gente não ensina para a criança, primeiro você fala o pronome, aí depois você coloca o verbo, a gente não faz isso, mas ela vai percebendo que se eu falar Fabi sorvete tomou, sou estranho, tem algo errado. Ela também vai percebendo a ordem que as palavras ocupam. E quanto mais a gente conversa, mais a gente questiona as crianças, mais a gente vai dialogando com elas, mais a gente está fazendo elas perceberem isso. Tem um jogo muito legal que a gente gosta de brincar com as crianças, que eles adoram, quando a gente vai falando palavras malucas. Então, a gente vai fazendo combinações que não existem para as crianças pensarem, criarem, desenharem a partir disso. Aí você vai trabalhando, você pode, além de trabalhar palavras, trabalhar com rimas, trabalhar com essas aliterações. Quando eu falo para ela, você pode desenhar para mim um pinguim pequeno, um palhaço. Aí você vai pensando em palavras que não fazem sentido com esse momento, para eles tentarem desenhar outras que fazem. Quando você mostra imagens e brinca de criar frases a partir delas.
Você olha uma foto e você tenta criar uma frase, você está ajudando a criança a pensar sobre isso. Quando você vai usando palavras em sentido contrário. Porque a intenção da consciência fonológica é essa, a gente pensar e refletir sobre palavras. Aí depois eles vão chegar mais para frente. Lá no final do G4 para o G5, eles começam a perceber a consciência silábica, que aí eles estão percebendo realmente que a palavra é formada por partes. Outro dia eu estava dando um treinamento e eu falei assim para as meninas, olha, a consciência silábica é aquela que toda mãe sabe, né? Quando a criança tá nervosa, que ela fala o nome da criança bem pausada, assim, que ela vai falando assim, Camila, vem aqui agora. A gente tá falando a palavra por partes. E a criança está percebendo isso. E a primeira palavra que ela vai perceber que ela é formada por partes, essas sílabas, a gente não vai ensinar a criança a separar a sílaba, que nem lá no fundamental, que ela vai pondo aquele tracinho e colocando partes dela. Mas a gente vai fazendo ela pensar sobre essa parte das palavras quando a gente vai brincando. Ela vai percebendo isso a partir do nome dela. É a primeira palavra que ela vai entendendo que é formada por partes. Essa que vem entrando na consciência silábica. Quando a gente brinca, por exemplo, aquela brincadeira, ó, lá em cima do piano, tem. A gente também está brincando com eles entendendo que essas palavras são formadas por partes. A gente pode brincar de contar. Então, as professoras brincam muito com um baralho que se chama baralho das sílabas, né? Que é a batalha dos animais. Então, elas vão pegando imagens. Aí vira uma tartaruga e vira um rato. Aí a criança vai contar rato, o outro tartaruga. Ah, eu ganhei, porque o meu tem mais. Ele não está vendo essas sílabas. A gente não está fazendo escrita, mas a gente está pensando sobre essas partes. E quanto mais a criança vai pensando sobre isso, a gente está brincando com ela sobre isso, mais elas vão chegar lá no último nível da consciência fonológica. Aí que eles conseguem ter aqueles sons isolados, aqueles fonemas isolados e conseguem formar as palavras. Mas antes disso, a gente vai brincar muito com as crianças, a gente vai brincar do que rima, do que não rima, de como que se forma, a gente vai brincar, questionar, pesquisar, porque quando a gente vai fazendo isso, a gente vai trabalhando com as crianças alguns preditores, que são esses que ela precisa antes de chegar nesse momento de alfabetização, e muitas vezes essa alfabetização se torna natural. E quando a gente vê as crianças, às vezes, só brincando na escola, a gente não tem noção desse caminho, desse percurso que elas passam até chegar nessa alfabetização. E hoje temos alguns exemplos disso, e temos muitos outros. E é isso, né? Assim, acho que é um percurso que vem lá desde, como você mesmo falou, né? Desde a escolha do nome, do bebê ouvindo essas palavras, esse som dentro da barriga do berçário, de todo o percurso, né, que se tem na educação infantil, né, na escola, em que as crianças vão, de forma indireta, se preparando para essa alfabetização, né. Eu estou aqui, cara, desculpa só para interromper, mas a gente está aqui com a Luciana. Ela colocou até o microfone aí, né, Lu? É a mãe do Gabriel, e ela acho que tem uma experiência em que ela comentou isso, né, de que hoje ela tem, consegue enxergar, né, a importância desse trabalho, né, de todo esse ciclo, né. Não sei se, Luciana, você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência, a experiência do Gabriel. Gabriel, eu vou... Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. A Camila conversou comigo aí, depois de um feedback que eu passei para a escola e para a professora do Gabriel do G5, né, que foi a última que passou, que ficou com ele o ano passado, e assim, nós tínhamos várias preocupações ali, né? O Gabriel falando errado no começo do ano, depois as letras espelhadas aí, como a Camila comentou, e aí o som das letras, né, a maiúscula e a minúscula, a cursiva, e aí assim, foi um caminho bem tranquilo que a gente teve com a escola, né, e com as professoras do Gabriel. A Adri foi a última que passou com ele no G5, e assim, todas essas dúvidas que a gente tinha foram
né, se resolvendo ali ao longo do tempo. Então, as letras minúsculas, que a gente falou, olha, mas ele aprendeu só as letras bastão, ele só consegue ler a letra maiúscula. Fica calma, isso vai ser natural. Quando você menos esperar, ele está lendo a letra minúscula e a gente nem ensinou. E, de repente, num dia que a gente estava aqui, pegamos um livro que tinha letra minúscula e maiúscula, daqui a pouco o Gabriel estava lendo, e a gente falou, como assim? Parece que é uma chavinha que liga na cabeça deles, né? Uhum. E tudo isso foi muito natural. E aí, no começo desse ano, nossa preocupação ali, né? Troca de escola, escola nova, amigos novos, como é que ia ser, se esse processo ia parar, ia travar, porque a escola também que a gente escolheu era bilíngue, e foi uma transição bem tranquila, assim. A gente acabou vendo que o Gabriel estava ambientado com as letras, com as palavras, ele conseguia ler, né, conseguia escrever, ainda trocava, né, o sentido de uma letra ou outra, o que é normal, a gente percebeu ali ao longo do tempo que é normal. A escola trouxe para a gente que ele já veio alfabetizado e parabenizou, né, o trabalho da escola anterior, e assim, acabou que a gente soube que o Gabriel ajudava os coleguinhas que não sabiam nada, e que estavam nesse processo de aprender o som das letras, aprender o som das sílabas, para formar palavrinhas, para aprender a ler e escrever, né? E isso para a gente foi muito legal de escutar e saber que a trajetória dele veio ali, né? Do G4 para o G5, porque foi quando ele entrou na Aviva, e que isso teve, né, foi muito bom para o aprendizado dele. E a gente pôde contribuir também ali, né? Na leitura, na escrita, nos desenhos, né? E perguntar para ele o que estava desenhado, o que estava escrito, e perguntar por que, né? O que ele achava da letra ao contrário, e ele mesmo apagava e corrigia. Então, foi uma trajetória bem gostosa, assim. Ah, que legal, É. Luciana. Obrigada pelo depoimento. Acho que você citou aí alguns exemplos, né, de dúvidas mesmo que a gente sabe que os pais têm, são preocupações importantes, né, mas que, com certeza, quando é um processo feito de forma tranquila, respeitosa ao tempo de cada criança, né, realmente essa habilidade, né, ela vai sendo conquistada de forma bem natural, né, dessa forma mesmo que a gente acredita. E a Camila até citou as brincadeiras, né? Sim. Uma, assim, que ele não esquece é o lince das Uhum. palavras, né? Sim. Formar as palavras e ganhar pontos. E enfim, assim, é muito legal poder participar, né, dessa brincadeira também, porque ele trazia para casa. E aí, Sim. para a gente era um desafio descobrir qual era a brincadeira, porque a gente não estava no contexto da aula, né? E ele explicava e ele mesmo criava as regras dele, porque aí ele queria ganhar dos pais, lógico. E foi muito legal, assim, né? Que E legal. hoje a gente vê que ele está se desenvolvendo e está indo bem. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. Nós temos aqui uma pergunta, cá, da Aline, que tem um pouco da relação aí com o que a Luciana comentou. Você comentou de letras maiúsculas, minúsculas parecidas. Com 5 anos, a criança difere a letra minúscula e maiúscula? Percebo que a minha filha identifica as maiúsculas de forma. Eu acho que a Lu respondeu muito bem essa Isso. pergunta, né? É um processo natural. A criança começa identificando essas letras maiúsculas, que elas são mais fáceis de diferenciar e até desenhar, e o processo com as letras minúsculas vão acontecendo naturalmente com as crianças. Uhum. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Nós estamos aqui também com a outra Luciana, mãe da Beatriz. Oi, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem e você? Tudo bem. Quanto tempo? Sim, seja bem-vinda.
Obrigada. Também fiquei muito feliz aí com o convite da Camila. É privilégio, né, poder voltar à Viva, que mora no nosso coração sempre. Beatriz já saiu da Viva tem 5 anos, né? Tá indo com um de 2 ano que vem. Isso mesmo. Eu me lembro que eu sempre fui uma mãe muito desesperada, né? Então eu tinha essas preocupações, assim, e pela Bia pegar o corte de junho, né? Ela era um ano mais nova do que algumas crianças na sala dela, né? Então ela é do dia 4, e eu me lembro que eu ficava assim, meu Deus, todo mundo já lê, todo mundo já desenha, todo mundo já escreve, ela tá atrasada, ela tá perdida. E eu era desesperada. Eu me lembro que ela foi aluna da Fê, a Fê falava, né? A Camila acompanhou um pouquinho também, né? Dava aula para outra turma de Infantil 5. E a Fê sempre falava, Lula, ela tá ótima, ela tá no tempo dela, tá no ritmo dela. E eu me lembro que, assim, a gente recebeu no final do ano, né, aquela evolução linguística que eles fazem, né, aquele acompanhamento que é mensal. E no final do ano, quando a gente pegou ali o papel para nossa surpresa, ela estava escrevendo super bem. Quando ela entrou no primeiro ano no Madre, eu me lembro que fui conversar com a professora, preocupada, porque ela era novinha, né? E a professora falou, mas ela está alfabética. Eu falei, não, não está, não, ela está alfabética. Ela lê. Praticamente, muitas coisas que a gente coloca aqui, ela linka, ela forma, ela escreve as palavras, assim, alfabética, né? Ela pula uma vogalzinha, uma consoante, mas ela está alfabética. E aí, eu acho que é o que a outra Lu falou, né? O que você falou, Camila, é um processo muito... Então, para mim, me deu uma segurança muito grande, né? Eu tenho uma outra pequena que está no Infantil 5 agora, né? A Isa, e já é um outro processo. A gente deixa muito mais natural, a gente estimula sem atropelar o tempo dela, né? A gente mostra as leituras, quando vem o livro, né? Ela faz com os livros que vem, e ela tem que escrever o nome do autor e copiar e tal, e aí ela já escreve algumas palavrinhas, aí às vezes ela erra, e aí a gente diz, não, você acha que é assim? De quem é essa letra? É o C de quem? Então, assim, tem muito essa coisa de linkar com os nomes dos amiguinhos. Né? Eles fazem muito isso, é a letra do amiguinho, e é linkar com as rotinas da escola, com as plaquinhas. Então, isso é muito gostoso, né? De ver como eles fazem essas associações, assim, e como esse processo é natural, né? A Isa foi um pouquinho mais rápida até do que a Bia, mas eu entendo que, por ser segundo filho, a gente brinca que ela que fica na ansiedade de escrever cursiva, né? Esse dia ela apareceu aqui em casa com uma letra de máquina. Falei, de onde saiu esse E de máquina? Aí ela, é o cursivo. Eu falei, não, meu amor, isso não é cursivo. Mas é porque ela quer muito escrever cursiva, porque a irmã escreve em cursivo. E ela escreve ainda a letra bastão. Então a gente fala, não, mas daqui a pouco você vai escrever, fica tranquila. E aí eu acho que ela pegou uma letra de máquina que ela viu em algum lugar e reproduziu. Eu falei, não. Mas, voltando aí na questão da Viva, assim, pra gente, deu muita segurança, né? Quando ela entrou numa escola nova, como você falou, era uma escola completamente diferente, né? E eu acredito que não só porque a gente se sentiu segura no momento que realmente, assim, entendeu que ela estava alfabética, mas por toda a autonomia que ela ganhou no tempo de Aviva, acho que por tudo que ela viveu ali, ela chegou numa escola que era gigante, com muita propriedade, muito determinada, sabendo onde ela estava. Eu dizia, meu Deus, ela pequenininha, acostumada na Viva, a Viva ainda era pequenininha na época. Sim. E aí eu dizia, meu Deus, mas ela chegou ali muito segura, muito certa de onde ela estava indo, do que ela estava fazendo. Então, eu acho que essa autonomia, cheguei a comentar isso com a Camila, né? Ela herdou aí da Aviva, ela ganhou nos anos aí de Aviva. Sim, que bom, obrigada. Eu acho que é isso, assim, acho que as duas Lucianas trouxeram aqui algumas dúvidas, né, que provavelmente são dúvidas também das outras famílias que estão aqui participando, né, esses são receios, né, como será que vai ser com o meu filho, né, está preparado, como vai ser essa adaptação para a escola nova e tudo mais. Mas obrigada, muito obrigada pelo depoimento das duas. Nós estamos aqui com outras perguntas, então, uma pergunta é, e as rimas que na fala são iguais e na escrita não? Por exemplo, pastel e chapéu. Então, na fala elas são iguais, mas na escrita não. Deve corrigir? Não, porque na verdade, quando a gente trabalha com rima, é isso, é esse som igual. A criança vai se apropriar desse sistema alfabético bem mais para frente, que a gente fala que é até ortográfico, né? Porque quando ela se alfabetizar, ela ainda vai fazer algumas omissões, coisas que são sociais, que ela ainda não sabe, que só com o tempo
da vivência, da leitura, que ela vai corrigindo. O processo de ortografia ele vai acontecendo durante o Fundamental 1 inteiro, até o 5º ano, aliás, até o fim da nossa vida a gente ainda está aprendendo, né? Sim, sim. É importante dizer, né, ressaltar que linka muito com a pergunta aqui da Bruna. É esperado que ao final do G5 eles saibam ler e escrever? Não, na verdade é esperado, sim, que a gente trabalhe esses preditores, mas como a gente falou, é um processo natural, e cada criança tem seu ritmo, ele pode acontecer, sim, no G5, como ele pode acontecer no 1º ano. A gente às vezes acaba esquecendo que existe uma diferença entre primeira série e 1º ano, né? Uhum, A gente isso. acha que a criança precisa estar na 1ª série, que nem a gente estava lá no 1º ano, mas não, esse 1º ano é quando a gente estava lá no pré, onde a gente estava tendo essas relações. É importante, né? Assim, existe o processo de alfabetização, é entendido que ele acontece até o 2º ano do ensino fundamental, né? Então, como a Camila comentou, cada criança tem o seu tempo, mas o que a gente faz, né, nesse trabalho com os preditores é entendendo realmente o ritmo de cada criança, né? E a gente vai trabalhando, né? Importante. Tem aqui a Adriana com um depoimento muito gostoso, natural e maravilhoso. Quando a criança entende o processo da leitura e da escrita, a magia acontece. Sou extremamente apaixonada por essa fase da educação infantil. Que sorte a minha poder fazer parte do grupo 5. E a gente tem aqui a Érica falando: ler em línguas com escrita em outra forma é prejudicial em época pré-alfabética? Por exemplo, ler em japonês, que é a da direita para a esquerda, além da questão do alfabeto ser diferente. Na verdade, a gente consegue trabalhar com essas duas coisas, a criança consegue diferenciar, porque quando a gente traz uma língua diferente, um comportamento leitor diferente, essas letras diferentes, a gente também traz muito da cultura, e a criança é incrível, né? O quanto ela consegue entender cada cultura, o quanto ela consegue ir representando cada uma. E pode ser que em algum momento ela dê uma confundida, mas isso naturalmente ela vai desassociando. A gente não precisa, porque a gente está trabalhando uma coisa, tirar outra. Isso pode acontecer naturalmente com as crianças ao mesmo tempo. Legal. Bom, não sei se mais alguma família tem alguma questão, alguma dúvida. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Então, eu queria falar uma coisa antes, que era uma dúvida minha, uma ansiedade, assim, né? Quando a gente começou a procurar a nova escola do Gabriel, a gente ficou até assustado, porque toda a escola que a gente visitou, nós visitamos 5. Olha, o Gabriel, né? A criança não precisa saber ler e escrever, porque na 1ª série é onde a gente vai fazer a alfabetização. E aí a gente falou, como assim, né? A criança vai chegar lá e não sabe nada, né? Então era parte de uma das ansiedades nossas ali. Mas a gente escutou muito isso, né? E acho que vai um pouco de encontro com a pergunta aí também, né? Que se precisa saber ler e escrever. E aí, esse ano, quando o Gabriel entrou nessa nova escola, a gente acabou vendo que boa parte das turmas, né, da 1ª série, que são 4, não sabia ainda ler e escrever. Né? E só alguns da turma que já vieram pré-alfabetizados, assim, né? Então acabou que é isso mesmo. O 1º semestre ali as professoras acabam tendo bastante trabalho, né? Como a Adriana aí citou, nesse processo mágico, né? De aprendizado da leitura ali. Mas é muito bacana acompanhar isso. A gente tem aqui a Luciana, né, Afonso, perguntando: e crianças que desde cedo têm interesse por letras muito grande, pode ser estimulado ou é prejudicial? Eu acho que a gente respeita o tempo que a criança é capaz para aquele momento, mas privar a criança daquilo que ela quer aprender não é o respeito à infância. A gente pode achar esse meio termo, né? A gente não precisa ir muito além do que ela é capaz, mas a gente também não priva ela disso. Se ela tem esse interesse, a gente pode ir disponibilizando muitos meios para que ela
consiga alcançar esses objetivos dela. Conhecer essas letras, a gente traz livros para isso, quando elas perguntam, a gente responde, mas a gente não priva, mas a gente também não intensifica. Então, aqui a Bruna, ela agradeceu o seu depoimento, Luciana, sobre a busca pelas escolas, né, para o Gabriel, porque ela falou, não pesquisei outras escolas, mas já está sofrendo pensando nisso. Quero que o ano que vem demore bastante, o filho dela hoje está no G4. Sim, é um processo que vai chegar, né? Lu, acho que tá fechado o seu microfone. A gente chora, a gente sofre mesmo. O último ano dá aquela dorzinha no coração, assim. Mas tem que deixar eles crescerem, né? E para novos desafios. E foi como a Lu, mãe da Bia, comentou, né? Existe também, além de todo esse preparo com relação à consciência fonológica, né? Essa pré-alfabetização, tem também a questão emocional, né? Que as crianças, elas precisam, né? Saem muito potentes, sabendo lidar com essa nova fase da vida delas, né? Novos amigos, então é algo que também a gente se preocupa bastante, né? Saibam Eu tenho resolver sorte. conflitos, se colocar. Eu continuo curtindo a Viva com a Mari, né? Sim. A Mari tá ali no G2, tá ali, tá começando a aprender. Sim. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todas, agradecer o aceite do convite, né, das duas Lucianas, muito obrigada. E espero que essa troca, essa conversa, essa explicação da Camila tenha ajudado, né, em algumas dúvidas, mas também dizer que a escola está à disposição para tirar as dúvidas, né, cada coordenadora poder conversar um pouco sobre as dúvidas que vocês tiverem, sobre os filhos de vocês, fiquem à vontade, estamos à disposição. Camila, muito obrigada. Acho que você gostaria de terminar com uma frase, né, Ká? Eu gostaria muito de terminar com uma frase que ela é da Magda Soares. Foi com ela que eu comecei, e ela fala que a aprendizagem da língua escrita pela criança é um processo contínuo de desenvolvimento cognitivo e linguístico, que não tem momento definível, quer de início, quer de término. Como, aliás, pode-se dizer de todas as demais áreas de desenvolvimento e aprendizagem. Iniciam-se no nascimento e só terminam na morte. Última aprendizagem e momento final do desenvolvimento. Eu acho que isso é uma síntese bem grande de tudo que a gente falou hoje, né? Sim. A Bruna só, a Falarine, que levantou a mão, eu não sei se ela quer falar. Não, foi sem querer, era para mandar palma. Tá ótimo. Obrigada, Bruna. Eu queria terminar muito obrigada. Esse convite, foi maravilhoso. Obrigada, foi muito bom, muito obrigada. Obrigada a todas e todos, uma boa noite para vocês e até a próxima.